Aqui no Brasil, o presidente Lula acompanha a situação do Irã com muita preocupação. O governo tem tido dificuldades para conseguir obter informações. É uma apuração da âncora Débora Bergamasco e fontes do entorno do presidente Lula disseram que o presidente pede para estar atualizado sobre a situação do país no Oriente Médio. Interlocutores relataram ainda que o governo brasileiro tem dificuldades, assim como outros países, de obter informações fidedignas do que realmente acontece por lá, como, por exemplo, o número de pessoas mortas e de presos. Algo que chamou a atenção do Brasil foi a notícia de que há pessoas que estão protestando e pedindo a volta da monarquia e o retorno do príncipe herdeiro que fugiu do Irã quando tinha só 16 anos, Reza Pahlavi, o filho do monarca Shah Mohammad Reza Pahlavi, deposto em 79. O estranhamento se dá porque, à época, Pahlavi, pai, não tinha simpatia da população. Por hora, a informação é de que não está previsto nenhum movimento por parte do governo brasileiro para dialogar com o Irã. Vou chamar o Danilo Moliterno de novo por aqui, até porque o Brasil mantém quase 3 bilhões de dólares em comércio com o Irã. E volto a lembrar para vocês que Donald Trump fez o anúncio de que vai taxar em 25% os países que negociarem com o Irã. E o Danilo Moliterno traz as informações para a gente, porque o agronegócio é o principal motor dessa relação, que acaba sendo super importante. Portanto, a gente tem um Brasil aí podendo também ser taxado em mais 25% por causa dessa parceria com o Irã, né? Muriel, sobrevivemos 10 dias de 2026 sem Donald Trump apresentar um novo tarifaço. 2025 foi um após o outro. Estamos há 13 dias. Não estamos mais há 13 dias. Exatamente. Estamos há 0 dias sem Donald Trump apresentar um tarifaço. Em 2025 a gente teve tarifaço de 100% na China, 50% no Brasil, a ameaça de quem negociasse com a Rússia teria tarifaço. E agora a gente começa 2026 e 13 dias mais tarde temos essa promessa de que quem negociar com o Irã vai ter essa taxa de 25%, aí Brasil incluso, já que o Brasil negocia com o Irã e, como você bem menciona, tem essa corrente de comércio, exportações, mas importações somadas, totalizando 3 bilhões de dólares. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa relação entre Brasil e Irã, Brasil que vende muito mais do que compra do Irã, a gente traz artes aqui no CNN Money. Uma primeira arte mostrando qual é o número destas exportações. A gente está falando de algo em torno de 2,9 bilhões de dólares em exportações do Brasil para o Irã. Do outro lado dessa balança, para a gente ter uma ideia, falei 2,9 bilhões em exportações. Do outro lado, a gente tem apenas 84 milhões em exportações. Então, muito mais exportações do que importações. A gente está falando de um superávit comercial, superávit basicamente a subtração entre as exportações e a importação, que fica em 2,8 bilhões de dólares. E aí vale a gente mencionar, é um impacto grande do ponto de vista macro? Não, a gente está falando de uma corrente comercial brasileira com outros países ao redor do mundo que fica na casa das centenas de bilhões de dólares. Então, 3 bilhões de dólares não significa muito do ponto de vista macro, mas do ponto de vista micro significa sim para aqueles produtores que vão ser ali impactados. Agora a gente tem a arte para mostrar um pouquinho desses números, para a gente falar um pouquinho sobre essas importações e exportações. Agora sim, a nossa arte tão bonita para a gente falar sobre esses dados. Como mencionei, exportações acima de 2,9 bilhões, importações na casa de 84 milhões, com esse superávit de 2,8 bilhões. E aí, como eu ia mencionando, do ponto de vista macro, isso não é tão relevante para o Brasil, mas do ponto de vista micro, sim. E para isso, vamos falar um pouquinho sobre as exportações, quais são os itens que o Brasil mais vende para o Irã. O item que o Brasil mais vende para o Irã, de longe, é o milho. E a gente está falando especialmente daquele milho triturado que é utilizado para alimentação animal. A gente está falando de algo na casa de 1,9 bilhão de dólares. E aí, como mencionei, do ponto de vista macro não é relevante, mas, Muriel, do ponto de vista micro, esse produtor que faz esse milho, que tritura esse milho e que vende para o Irã, é claro, muitas vezes a atividade dele inteira está baseada na exportação para o Irã. Então, ele vai sim ser impactado. São produtores, são negócios que exportam, que trazem divisa para o Brasil e que serão impactados. A gente tem o milho, portanto, como este item que o Brasil mais exporta. Na sequência, a gente ainda tem... Tem uma outra arte também que mostra esse desempenho ali. Agora a gente vai ver os principais produtos exportados para o Irã. Aí o milho, na sequência a soja, a gente está falando de algo em torno de $500 bilhão, mais de 500 milhões de dólares. Na sequência temos os açúcares também,
bastante vendidos para o Irã. Na sequência, novamente, itens de alimentação animal, os farelos de soja e para fechar o petróleo, mas aí vai a gente fazer um adendo ali bem diferente da casa do que a gente vê nos 4 primeiros, ali todos na casa dos milhões, ali o petróleo a gente vê na casa dos milhares de dólares vendidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que o Brasil compra do Irã. E a gente começa essa lista com os adubos e fertilizantes, sempre relembrando que o Brasil tem um agronegócio muito forte, mas não tem autossuficiência em adubo e fertilizante. O que isso significa? Não produz aqui internamente, nacionalmente, o suficiente para suprir o seu agronegócio muito forte com esse insumo que é importantíssimo para que o agronegócio funcione aqui no Brasil. O Brasil compra lá de fora muito adubo e fertilizante, entre outros parceiros, compra bastante do Irã, a gente está falando de mais de 60 milhões de dólares. Na sequência também temos uma importação relevante de frutas e nozes, na casa de 11 milhões de dólares, depois vidro, na sequência temos medicamentos e para fechar temos os polímeros de etileno, este composto químico, novamente faço a menção de que temos na casa de milhares, não na casa de milhões, como temos no top 4. E para finalizar, uma última informação que é relevante para a gente mencionar por aqui também, a gente está falando dessa relação que fica na casa de 3 bilhões de dólares e que o Brasil não sofre muito do ponto de vista macro, mas é claro, há países que sofrem bastante do ponto de vista macro caso Donald Trump leve à frente essa ameaça. A gente está falando especialmente daqueles países que mais negociam com o Irã. E aí o top 5 de países que mais negociam com o Irã. China, em primeiro lugar, mais de 30 bilhões de dólares em corrente comercial. Na sequência, Emirados Árabes Unidos, também na casa de 30 bilhões de dólares em relação comercial. Na sequência, Turquia, Iraque e Índia. A China, portanto, seria mais impactada. A China que hoje tem uma alíquota ali de taxação dos Estados Unidos na casa de 20%, caso seja acrescido esses 25%, a gente estaria falando de uma tarifa de 45%. Portanto, seria impactante, seria um novo tensionamento no que diz respeito às relações comerciais entre China e Estados Unidos. Portanto, muita gente impactada, entre eles, ainda que em menor grau, o Brasil. Do cuidado é pouco, então a gente vai continuar acompanhando. Volte mais vezes aqui. Volte sim. Obrigada.